pregando, diz que basta um na sua casa, para toda a sua casa. Às vezes Deus ganha um na casa, para ganhar toda a casa. E esse é o desejo de Deus. Ele quer ganhar a sua casa para Jesus. Ele quer que você ganhe pessoas para Jesus. E ele estava dizendo: eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador. Diga assim: por um. Agora, veja só se não é difícil. Você, por causa de um, perdeu o prestígio de 99, porque você inventou de sair com um para ganhar aquela alma para Jesus, para buscar aquela alma para Jesus, gerar raiva em 99 pessoas. Era o que estava acontecendo ali. As pessoas Jesus estava sendo criticado porque ele estava comendo, às vezes como comeu com Zaqueu, na casa de Zaqueu. Ele foi criticado porque ele entrou na casa de Zaqueu, que era um pecador. Então esse é o preço que é para ser pago. Quando você vai realmente ganhar alguém que está precisando da palavra, você vai passar por muita luta espiritual. O inimigo não quer que você vá pregue, não quer que você louve, não quer que você esteja na igreja, não quer que você interaja. Por quê? Porque você vai salvar a vida, vai tirar uma vida do inferno. Diga assim: eu posso ser um instrumento de Deus para salvar vidas. E outra, esse é o galardão eterno. Esse é o galardão eterno. Aqui tudo passa, carrão, casona vai passar, mas aquilo que você fizer na obra de Deus permanece para sempre. E todos têm a mesma, você está tendo a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade de pregar a palavra de Deus, de convidar os irmãos, de falar do amor de Deus. Está sabendo aqui que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Por que isso? Porque eles não entendiam por que Jesus estava fazendo aquilo. Não entendiam por que Jesus parava para conversar com o pecador. Eles queriam que todo mundo fosse santo através somente da religiosidade, que é só uma capa por cima. É só uma capa, é só uma máscara. Tem gente que sabe muito versículo da Bíblia. Tem gente que sabe tem muita bagagem, vamos dizer, histórica, de citar versículos e locais, mas não tem amor para sentar com uma pessoa, para amar uma pessoa, para levar o reino de Deus para aquela pessoa, porque vai perder o prestígio. Mas eu digo para você, o prestígio que a gente quer, é o prestígio do céu. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos assistindo e estão aqui conosco querem alegrar o coração de Deus. Jesus foi crucificado por amor, sim ou não? Sim, ele foi crucificado por amor. O que é ser crucificado? Aquela foto ali, você está pregado no madeiro. Ele deixou a vida dele para ganhar a sua vida. Ele doou a sua vida. E ele veio com uma mensagem. A mensagem dele é que ainda há tempo, ainda há esperança para você se reconciliar com Deus. Ainda há esperança para você recomeçar. Ainda dá tempo de você recomeçar. E eu vou mostrar aqui que ele vai falando algumas parábolas para dizer essa mensagem que ainda dá tempo. Ele fala outra parábola que eu vou ler rápido aqui, que faz parte, que é a parábola da moeda perdida. Ou qual, quando ele fala ou qual de vocês, ele não acabou a história. Ele contou a história da ovelha perdida para tentar convencer eles, mostrar o que ele estava fazendo, que ele queria alegrar o coração do pai. Aí ele traz outra parábola, que é a segunda parábola, a parábola da moeda perdida, que está em Lucas 15:8, que fala: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhe digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga assim: alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deixa eu te dizer uma mensagem. Quer atrair anjos para estar perto de você, para lhe proteger? Quer atrair anjos? Pregue a palavra de Deus, porque os anjos vão com você quando você vai. É incrível, você sai de casa, você acha que você não vai dar conta de abrir a boca. Às vezes você está doente, às vezes você está cansado, às vezes você não dormiu, mas quando você vai pregar a palavra de Deus para uma pessoa se arrepender, para trazer ela de volta, os anjos se alegram, a presença de Deus vai com você. Deus está aqui hoje. Deus está aqui hoje, Ele quer salvar vidas, e por uma vida, Ele traz uma mensagem inteira. Por uma vida, Ele para dizer: está na hora de voltar, irmã, está na hora de voltar, irmão. É sério,
Ele te ama, Ele quer dizer para você, ainda dá tempo de recomeçar. Deus vem falando comigo, Ele tem que querer estar falando com alguém nesse dia de hoje. Ainda dá tempo de recomeçar. E Ele fala outra vez, né? Eu lhe digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se a sua mente estiver nas coisas do céu, você vai entender que vale a pena pagar o preço de pregar o Evangelho, vale a pena pagar o preço de fazer a sua célula, vale a pena pagar o preço de sair de casa, mesmo que todos os outros jovens estejam em outro lugar, mas você está decidindo de estar na igreja para alegrar o coração de Deus. Vale a pena. Por que você tem que ser igual a todo mundo? A gente não foi chamado para ser igual, foi chamado para ser diferente. E mais na frente essas pessoas vão te procurar e você vai ser canal de Deus para ajudá-las. Quem pode ajudar? Só quem tem Jesus. Imagina você andando com um monte de anjos ao seu favor. São os crentes. As pessoas, quando estão evangelizando, quando estão indo para a igreja, há uma legião de anjos que fala na Bíblia que estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Se eles são, vamos dizer que tem anjos para servir, que vão herdar a salvação, e eu vou pregar a palavra, esses anjos já estão querendo que eu vá lá. A presença de Deus já tem determinado anjos para isso acontecer. Aí a presença de Deus toca o nosso coração enquanto nós amamos vida. Mas nós precisamos nos dedicar cada dia mais, como a irmã falou aqui, ao local, né? A gente precisa de ajuda mesmo aqui. A gente chegou aqui, tinha uma irmã aqui trabalhando, né? A gente precisa de se reunir mais, de ter mais comunhão, de trabalhar mais, ganhar mais vidas, né? Eu estou até com um plano aqui, um projeto de a gente voltar a fazer aqui o Quilo do Amor, realmente, para a gente todo mês dar algumas cestas básicas aqui, fazer um culto com evangelismo dia domingo. Precisamos ganhar mais vida para Jesus. Precisamos fazer tudo o que nós podemos fazer enquanto há tempo, antes que Jesus volte, para ganhar o máximo de número, o máximo de pessoas possível. Amém? Então, a terceira parábola, para mostrar para você que ainda dá tempo de recomeçar, começa aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11. Olha só, segue aí na sua Bíblia, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sobre sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Vamos lá, vamos por pedaço. Mais uma vez, Jesus contou outra parábola, continuando explicando para aquele povo todo o que ele estava fazendo. E ele ensinou agora que tinha 2 filhos, ou seja, 2 filhos na mesma casa, 2 irmãos, e o mais novo disse que ele queria a herança dele. A herança, quando é dada para você antes do tempo, ela não é proveitosa. Esse é um versículo na Bíblia. Não queira ganhar sua herança antes do tempo, porque não é proveitosa. Você não vai, se alguém te der uma coisa antes do tempo, e se você não souber usar, aquilo não vai ser bom para você. A mesma coisa que um carro desse aqui, a gente tem um carro novo, aí vai deixar um menino de 10 anos dirigir, não consegue nem colocar o pé lá no acelerador, ele vai se matar. Então a herança antes do tempo não é proveitosa. Ele disse para o pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Diga assim: entre eles. Às vezes você acha que somente foi o filho pródigo que ganhou a parte dele, mas não foi. Os 2 ganharam. Mas a escolha foi deles, a escolha é sua. Tem coisas que a gente deve confiar em Deus, e tem coisas que você quer fazer com a sua própria mão. E se você pedir a Deus, Ele vai deixar você fazer. Muitas coisas Deus deixa a gente fazer, mas não é a vontade de Deus para a gente. Não era a vontade de Deus que esse menino pegasse a herança antes do tempo, mas foi o que aconteceu. Ele deu porque ele pediu. Ele deu a herança antes do tempo, e diz que ele saiu e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele perdeu tudo. Você sempre perde tudo quando você sai da casa do pai. Perde tudo. Imagina só uma herança toda, você gastar tudo, uma herança grande, você perdeu tudo, torrou tudo, porque não estava na presença de Deus. E eu poderia focar nisso, né? A história não está, a ideia aí da história não é que o filho desperdiçou tudo. A ideia principal desse texto, né?
é a restauração desse filho, a restauração dessa vida. Por isso que o título da mensagem é Ainda dá tempo de recomeçar. Ele fez decisões erradas, ele tomou decisões erradas, ele foi para um caminho errado. Quantas vezes nós já não tomamos decisões erradas e fomos para um caminho errado? Só que é o seguinte, se você for se deparar com uma religião ou com pessoas muito religiosas, elas vão dizer para você que não tem mais jeito para você. Infelizmente, para você não tem mais jeito. Você é um pecador, você é um criminoso, você é isso, você é aquilo, e vão te acusar a ponto de você mesmo querer desistir da sua vida ou desistir das coisas de Deus. Mas Deus não é assim. Diga assim: Deus não é assim. Deus me aceita, Deus me quer de volta, Deus te quer de volta na presença dele, Deus te quer de volta. Ele está trazendo essa mensagem porque ele quer trazer vidas de volta para a casa dele. Então, ele desperdiçou. Você pode pensar assim: eu também já errei, eu também já desperdicei, eu também já fiz coisas que não deveriam fazer, mas eu tenho conhecimento da palavra que existe um Deus que morreu por mim para me salvar. E se eu entender que eu posso voltar, que ainda dá tempo, as coisas vão mudar para mim. Diga assim: as coisas vão mudar. Quando eu decido voltar para Deus, as coisas mudam, as portas se abrem, sabe? Por quê? Porque há anjos que se alegram na sua volta, há anjos que se alegram no retorno de pessoas à casa de Deus, no retorno da comunhão, no retorno do ministério, no retorno da igreja, do que fazia. Deus quer que as pessoas sejam restauradas. Diga assim: Deus quer restaurar vidas. E eu quero dizer hoje para você: Deus te usou hoje para restaurar vidas aqui, através do louvor. O louvor é um canal de bênção, mas é difícil para a pessoa chegar aqui. Deus está usando os meninos aqui, trazendo a palavra, e é assim que aprende. Daqui a pouco está pregando, né? É assim, mas por causa da necessidade. A necessidade vai levantando novos obreiros. Vocês são novos obreiros. Daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, nós vamos ver pastores que começaram em tempos de dificuldade, em tempos de onde as pessoas correram e vocês permaneceram. Essa é a herança. Jesus estava lá sozinho, mas lutando, explicando, pregando a palavra, dando a vida para restaurar um. O incrível é que ele fala um. Se tiver uma alma para ouvir hoje, valeu a pena. Se tiver uma alma que seja tocada com essa mensagem hoje, valeu a pena. Hoje de manhã eu vi pessoas chorando na presença de Deus, querendo, entendendo a mensagem que ainda dá tempo, porque o mundo lá fora diz que não dá tempo mais, os religiosos dizem que não dá tempo mais, que não adianta mais gastar tempo com tal e tal e tal pessoa, mas não é assim que Deus te vê. Deus quer te trazer de volta. Esse filho pediu a herança dele e gastou tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Então eu quero dizer para você: se você inventar de viver irresponsavelmente, você vai perder tudo. Sim ou não? Sim. Se eu inventar de comprar um monte de coisa e gastar mais do que eu ganho, a gente vai viver um tempo muito difícil. A gente tem que tentar ser sábio, tentar estar sempre na casa do Pai. Estar na casa do Pai é obedecer a Bíblia, é você estar em comunhão com os irmãos, é você ouvir a palavra de Deus e obedecer, valorizar a mensagem que transforma a vida. Você pode atrair para sua casa uma legião de anjos e tocar a sua vida e toda a sua família, se você hoje decidir voltar o seu coração para o Senhor. No versículo 14 diz assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Diga assim: passar necessidade. Quando você está na casa de Deus, você é rico, você tem paz de espírito, você tem saúde, sabe? Você tem alegria, que você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra certa, você está com comunhão. Às vezes você não valoriza isso tudo quando você tem. Aí quando você perde, aí você vai entender: nossa, eu tinha tudo na casa do Pai. Na casa do Pai eu tinha a palavra, eu tinha comunhão, eu tinha amigos de verdade, porque amigos de verdade você vai ter na igreja. Pessoas que querem o seu bem, pessoas que não estão querendo nada em troca, querem que você seja usado por Deus, você seja usada por Deus, que você cresça no seu galardão no céu. E ele diz assim, ele começou a passar por necessidade, por isso fui empregar-se com um dos cidadãos daquela região. Deixa eu te falar, quando a gente está com o coração duro,
Mesmo que a gente passe necessidade, às vezes a gente ainda vai inventar outra coisa antes de voltar para a casa do pai. Em vez de ele correr logo para a casa do pai, que o pai tinha provisão, tinha tudo, ele foi inventar de arranjar um emprego ainda lá para tentar, com toda a força, se manter naquele lugar, mas ele não conseguia se manter lá, porque nem comida para porco ele conseguia comer. Olha só, diz aqui no versículo 16: ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então às vezes o tempo se fechou para você lá fora, sabe por quê? Porque Deus quer que você volte para a casa do Pai. Ele quer te dar tudo, Ele quer restaurar a sua vida, Ele não quer te dar migalha mais, Ele quer te dar tudo. E você vai ver que essas coisas só acontecem quando você vem para a casa do Pai. Diga assim: casa do Pai. Você está na casa do Pai. O Pai está aqui nesta noite, quer te abençoar, Ele vai te abençoar, Ele quer restaurar a sua vida. Agora, versículo 17, para mim, é um dos mais importantes, porque às vezes demora tanto. Ele tentou arranjar outro trabalho, ele tentou fazer outra coisa, ele não conseguiu nada com aquilo lá. E no versículo 17 diz assim: caindo em si. Diga assim: caindo em si. Chega uma hora que a ficha cai. Eu entendi, a casa do Pai é o meu lugar, estar na igreja é o meu lugar, levar minha família para a igreja é o meu lugar. A igreja está aqui. Às vezes você orou tanto pela igreja, a igreja está do lado da sua casa. A igreja está aqui, a igreja é você. Participe, venha sempre, porque Deus tem algo grande para você, para sua casa e para sua família. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Às vezes a necessidade vai fazer abrir os seus olhos porque é importante. Às vezes a gente perde tudo, e depois, quando a gente perde, é que a gente vai valorizar o que a gente tinha. A gente ouve muito as pessoas falando assim: eu tinha uma vida boa e não sabia, né? Coisas dessa maneira. Mas o que Deus quer te dizer hoje? Não adianta focar no erro, não adianta focar, você nunca vai sair dele. Você tem que focar em Jesus, naquele que te tira do erro. Você tem que ter a palavra de fé e a palavra correta. A palavra correta é que ele disse que iria voltar. Sabe qual é a palavra correta? Eu vou voltar, eu vou conseguir, eu vou ter uma atitude, e eu tomo essa atitude hoje. Na verdade, você já tomou. No momento que você decidiu de ver esse vídeo, você já tomou uma atitude de estar trocando o seu coração, trazendo o seu coração para a presença de Deus. E ele disse: eu me porei a caminho, versículo 18, e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Deixa eu te contar. Diga assim: ele falou e ele praticou. Porque tem gente que fala: eu vou, viu? Quantas vezes a gente não visita alguém: pastor, eu vou domingo, viu? Se todo mundo que dissesse para mim que ia, domingo não tinha lugar para sentar aqui. Se todas as pessoas que a gente visita e a gente fala e manda mensagem no zap, todas viessem realmente, com certeza a igreja estava explodindo. A gente fala, mas às vezes a gente não tem atitude. Deus quer que a gente tenha atitude. Seja pessoa de atitude. Eu vou voltar e vou voltar mesmo, porque Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Só tem alívio em Jesus. Diga assim: eu só tenho alívio em Jesus. Quando você está no mundo e você está muito preocupado, sabe o que você quer fazer? Você quer beber, você quer usar uma droga, mas no outro dia você precisa dela de novo, e ainda está com um problema maior. Ainda está com a depressão, ainda pega um vício, gasta todo o seu dinheiro e nunca se satisfaz. Cada dia o buraco vai ficando mais fundo. Só existe uma pessoa que pode te curar, e ela se chama Jesus, e ela quer que você volte. Agora, por que ele disse assim: me trata como um dos teus empregados? Porque o filho tinha direito de uma herança, a herança já tinha dado, ele já tinha gasto a herança. Então, filho, eu entrar nessa casa como filho, mas a minha herança eu já gastei. Então será que meu pai pode me aceitar pelo menos como empregado? Eu trabalho pelo menos pela comida, mas foi isso que o pai dele deu? Não. Às vezes é isso que o inimigo quer que você entenda. Você pense: pelo menos como empregado eu vou ser aceito. Você é uma vez filho, sempre filho. Diga assim: uma vez filho, sempre filho. Você é filho. Se você errou, Deus tem perdão para você. Se você pecou, Deus quer te perdoar.
Deus quer que você volte, uma vez filho, sempre filho. E aí Ele está esperando. Olha que coisa linda aqui. No versículo 20: a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Olha qual é o coração do pai. Quando você decide voltar para a casa do pai e dá o primeiro passo e começa a andar, Deus vem ao seu encontro correndo. O pai vem ao seu encontro correndo, lhe dá um abraço, lhe dá um beijo e diz que você é bem-vindo, você é bem-vinda. Esse é o pai extraordinário. Por quê? Porque ele não guarda rancor. Ele não guarda rancor. Diga assim: não guarda rancor. O que é que a Bíblia diz? Que o verdadeiro amor não guarda rancor. Então eu preciso ser cheio de amor. Eu preciso ser cheio. E essa palavra é para mim. Não é? Essa palavra é para mim. Nós temos que amar as pessoas de todo jeito, porque Jesus amou pessoas que não dá nem para te dizer o que fizeram com ele. Tanta coisa, ele apanhou tanto, e mesmo assim, o que ele falou? As pessoas batendo nele, e ele disse assim: perdoa-os, porque eles não sabem do que estão fazendo. Então, nós temos que ter esse coração do Pai. Já que nós somos filhos, temos que ter o coração do Pai, o coração correto, porque é capaz de você ser um filho e não ter esse coração ainda totalmente transformado. Eu lembro que quando eu me converti, o meu pastor mandava eu evangelizar. E eu queria só evangelizar gente difícil, tá? Então eu queria ir para o centro de Downtown, Atlanta, eu queria ir para os mendigos, queria ir para as pessoas bem difíceis. Só que quando chegava lá eu tinha um problema. Um problema é que a vontade de ir eu tinha, mas eu não tinha o amor. Se o camarada viesse me xingar lá, capaz de eu sair do braço com o cara. Naquele tempo era bem difícil também. Eu ia, mas se o cara não aceitasse a mensagem, eu dizia assim: esse cara está pensando que eu sou palhaço? Para vir aqui de tão longe pregar para ele não aceitar a mensagem. Então se faltava amor no meu coração, eu era bem bravo. E Deus teve muita misericórdia de mim. Mas eu ia. Eu lembro que uma vez eu estava expulsando um demônio aqui, eu levei um grupo comigo. E o cara sentado, para você ter noção, ele sentado já batia aqui. Era um gigante. E imagina esse cara de pé. A gente pode evangelizar na rua lá. Enquanto ele estava orando com esse camarada e ele grandão ali aceitando, o outro lá e o outro grupo tirando sarro dos meninos evangelizando, né? Mas veio uma ira santa em mim e disse: eu vou lá que eu vou expulsar esse demônio com gosto. E naquela hora Deus falou: eu vendo um chorando aqui, mas aquela cena que eu estava vendo ali de outros mendigos e gente bêbada lá, tirando sarro dos meninos que estavam comigo evangelizando mais novo, veio um negócio em mim assim, disse: rapaz, esse pessoal está brincando com Deus, né? Estão brincando com o que eu era pastor de jovem naquele tempo, mas eu precisava ser trabalhado muito por Deus. Em vez de eu ter misericórdia, eu estava ficando com raiva daquilo, eu estava ficando irado de ver aquilo ali acontecendo, e eu ia para cima mesmo. Mas antes de eu chegar, quando eu comecei a sair de lá, que eu cheguei para cima, esse cara saiu correndo, parece que foi Deus. Mas eu vi o quanto eu precisava de amor. Então amor é algo que a gente sempre tem que pedir a Deus para ter no nosso coração. Esse mundo nos faz ficar muito duro, porque as pessoas batem muito na gente. A gente é traído, a gente é abandonado, a gente é deixado, a gente é criticado, a gente dá o nosso melhor, e muitas vezes a gente recebe em troca o contrário do que você está fazendo de bem. Mas isso é ser cristão, é continuar amando. Diga assim: continuar amando e continuar perdoando até o fim. Só assim nós seremos verdadeiros filhos de Deus, amando e perdoando até o fim, porque Jesus passou por tudo isso e ele voltou para casa. E aqui nós estamos já quase acabando aqui. Diz o seguinte: que quando ele estava se aproximando, quando ele estava ainda longe, na verdade, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Diga assim: o filho reconheceu o erro. Você já viu alguma coisa mais difícil na vida do que alguém chegar para o pai e dizer: eu reconheço que eu errei? Eu já vi tudo, mas essa é uma das coisas mais difíceis que a gente vê acontecer. Alguém chegar para você e dizer: pastor, eu errei com o senhor. Pastor, eu errei. Pai, eu errei com o senhor. Eu errei. A gente diz tudo menos isso. E para Deus,
Eu vou pegar assim, Deus me ama, mas que tal você, Senhor, eu pequei contra ti. Eu falei o que eu não deveria ter falado, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Me perdoa, eu realmente não sou digno. Mas a gente conhece o coração de Deus, é muito importante. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Isso que o filho estava dizendo, caindo em si, ele estava dizendo, eu me arrependo do que eu fiz. O processo do milagre, ele começa com arrependimento. Eu me arrependo de ter deixado esse sentimento entrar no meu coração. Eu me arrependo dessa raiva que eu senti. Eu me arrependo dessa palavra que eu falei. Eu me arrependo do tempo que passei distante de Deus. Essa é a mensagem que Deus quer trazer para o seu coração. Seja capaz de pedir perdão. Diga assim, eu preciso ser capaz de pedir perdão. Isso vai te fazer alguém muito espiritual. Isso só é para forte. Só pede perdão quem é forte, quem quer agradar o coração de Deus. Quem não quer passar por cima, quem não quer se esconde, quem não quer inventa uma história. Mas quem quer agradar o coração de Deus pede perdão, mesmo que fique sozinho. Mas vale a pena. Então, e Deus vai estar sempre te dando a oportunidade de recomeçar. O que aconteceu? Versículo 23. O pai falou o seguinte, versículo 22, mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a roupa e vistam ele, tragam a melhor roupa e vistam ele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Quer dizer, tudo que ele precisa estava na casa do pai. Calçado, anel, honra, amor estava na casa do pai. Tragam depressa, tragam depressa. Deus quer trazer tudo depressa para você quando você volta para a casa do pai. Tudo. E é isso que eu estou falando. Essa mensagem com certeza vai tocar muitas pessoas na internet que estão vendo essa mensagem, porque Deus quer te trazer de volta para a casa do pai presencial. Teve muita gente que parou de vir para a igreja depois do Covid, né? E aí voltou a igreja e o pessoal continua só em casa, assistindo live só. É bom assistir live, a gente grava, mas Deus quer que você saia de casa e venha para a igreja. Venha congregar, venha fazer parte. A Bíblia diz que não deixe de congregar. Então você que está assistindo essa live aí é uma bênção, mas venha congregar na igreja, né? Procure uma igreja perto da sua casa ou venha para a nossa e venha congregar conosco, porque esse é um desejo do coração de Deus. Agora, o pai deu tudo de volta para ele, colocou um anel no dedo, calçado nos pés. Versículo 23, diga assim, traga um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar. Diga assim, fazer festa e comemorar é de Deus. Tem gente que acha que você fazer festa e comemorar é do capeta, né? Que a gente não pode fazer festa, mas a casa de Deus é um lugar de festa. O primeiro milagre que Jesus operou foi num casamento, numa festa. Deus quer festa na casa dele. Nós temos que festejar quando estamos na casa do Senhor. Por isso que a gente faz o café da manhã com Jesus, é um momento tão bom, a gente festeja, a gente come junto, né? E vamos marcar outros evangelismos por aqui para a gente comer junto, fazer uma feijoada aí e tocar mais gente aqui no Higiene. Deus está falando conosco aqui. Ele está falando que é hora de festa. Mas lembra que nas últimas duas palavras diz que havia festa no céu. Festa no céu por um pecador que se arrepende. O Pai, eu devo trazer o céu para a terra. Se Deus faz festa, eu devo festejar com aquela pessoa que voltar. Diga assim, eu preciso festejar com a pessoa que voltar. Quando você trouxer alguém para a casa de Deus, festeje com ela, se alegre com ela, saia com ela se você tiver condições, faça o que puder fazer. Se tiver um boi, manda matar esse boi para dar uma festa, porque é isso que Deus quer para a gente, ver as pessoas voltando para a casa de Deus. Você volta e traz mais um, você volta e traz mais um, amém? Então, mas olha só, mesmo quando você toma a atitude correta e entende que ainda dá tempo de recomeçar, porque no versículo 17, quando ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, a vida dele começou a mudar. Quando você reconhece o erro, a sua vida começa a mudar. Quando você dá um passo de ir para a igreja, sua vida começa a mudar. Quando você encontra com Deus na casa do Pai, as coisas começam a dar certo, as portas começam a se abrir, roupa vem, anel vem, todo o cuidado de Deus vem sobre você, mas ainda tem dificuldades. Diga assim, ainda tem dificuldades. É incrível que ainda a gente voltando para a casa de Deus, ainda tem alguns momentos de luta, ainda tem os momentos de dificuldade, mas eu não posso desistir. Diga assim, ainda que eu tenha lutas e dificuldades na casa do Pai, eu não desistir. Se você não desistir, uma coisa vai acontecer com você.
você vai ser tratada. Diga assim, tratada, corrigida, amada, e vai crescer, porque o Pai te ama. O Pai te ama, tá certo? O Pai te ama e o seu pastor lhe ama também, tenha certeza disso. Se tem uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, e eu tenho a maior felicidade de dizer que eu amo todos os meus filhos que estão aqui, porque são guerreiros, guerreiros, guerreiros mesmo, que eu sei que trabalham, que lutam e fazem a obra de Deus com amor, e é uma alegria ver. Eu vi o Ronald bem pequenininho, a mãe que está maior que a mãe já, né? Ele era bem pequenininho, cresceu, tá tamanho, dando a palavra, pregando. Para mim, isso aí já valeu, né? Viajei cantando aí, esperou tanto tempo, hoje louvando aí, nem eu sabia que a voz dela era tão bonita, Deus tem usado tanto. E aí tu acha que o inimigo quer deixar isso acontecer? Claro que não. O inimigo quer parar a obra de Deus. Quantas pessoas HU, Deus tem um chamado grande na vida dela, servindo, a Bíblia diz que não observe, né? Canta bem também. Teve um dia que ela estava cantando que a gente não estava aqui, né? E aí eu olhei, a gente está aí, a gente veio hoje, aí foi ver a HU cantando, entendeu? Então Deus tem dado cada preciosidade para a gente, que eu só tenho que agradecer a Deus de ver. Se a Bíblia diz que alegria no céu, imagina quantas pessoas abençoadas que Deus nos dado, né? A gente tem célula ali na casa da Solange, sempre nas quintas-feiras. A gente é abençoado ali, ó, já faz anos que tem ali um ponto ali de pregação da palavra. Então são pessoas maravilhosas que Deus tem colocado ao nosso redor para a gente trabalhar junto nesse processo de trazer vidas para cá. Mas olha o que acontece no versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, porque tinha uma festa. Na casa dele, o irmão dele voltou e ele estava chateado e não quis entrar, estava virado. O filho mais velho. Mas diga assim, ele era filho. Eu vou te contar um negócio. Mesmo a gente sendo filho, não quer dizer que a gente é perfeito. Às vezes a gente tem alguns sentimentos dentro da gente que tem que sair. Só precisamos reconhecer isso. Eu sou filho, eu ganhei minha herança também. Eu não gastei a minha herança como esse filho gastou, como meu irmão gastou, no caso da parábola. Mas era filho. Mas do jeito que errou, ter gasto, o filho que estava em casa estava errando, não amando o irmão que voltou, entendeu? Então uma coisa que eu quero dizer para vocês é que se a gente não cometeu o primeiro erro de sair, né, não vamos cometer o segundo de estar na casa do Pai e não amar o outro quando voltar, mesmo que ele tenha nos batido ou tenha gasto o nosso dinheiro do nosso Pai, que é infinito, né? O de Deus é infinito. Então eu quero dizer para você, vamos trabalhar no nosso coração de amar as pessoas quando elas voltarem, porque tem muita gente que vai voltar e quer voltar, e eles têm que entender que tem uma igreja aqui que ama e tem um coração de Deus mesmo para receber de volta as vidas que quiserem voltar e abençoar. Quando o filho voltou, ele foi abençoado?